Olá, turma, sejam bem-vindos à nossa aula de História. Hoje vamos falar sobre o capítulo 3, a Revolução Francesa e o período napoleônico. Nessa primeira parte, falando mais especificamente sobre a Revolução Francesa. Então vamos começar na página 322, onde vamos falar sobre a França no século XVIII. Então, no século XVIII, a sociedade francesa vivia sob o antigo regime. E aí vocês vão lembrar muito bem, fizemos até uma avaliação sobre, marcado pelos poderes absolutistas do rei, pela política econômica mercantilista e pela divisão da sociedade em diferentes grupos. Então, no grupo da sociedade francesa, vocês vão lembrar que ela estava dividida em três, né? Estava dividida em primeiro estado, segundo estado, terceiro estado. No primeiro estado, era formado pelos membros da igreja, que era o clero, né? Cerca de 0,5% da população apenas. Esse grupo social tinha muitos privilégios, como a isenção do pagamento de impostos ao governo, o recolhimento de tributos dos fiéis e um grande controle sobre a cultura da época. E aí vocês vão lembrar, Igreja Católica, né? Tinham uma grande influência sobre o pensamento europeu, mais especificamente aqui, francês. Segundo estado era a nobreza, né? Era cerca de 1,5% dos franceses apenas, né? A nobreza desfrutava de luxo e muitos privilégios, como a isenção de impostos e o recebimento de altas pensões do rei. E o terceiro estado era a maioria da população, 98,98% dos franceses, né? Incluindo os membros da burguesia, comerciantes, trabalhadores urbanos em geral e camponeses. O terceiro estado pagava impostos ao governo e tinha pouco ou nenhum acesso a cargos administrativos e políticos. Ou seja, é aquela espécie de pirâmide que nós já vimos nas aulas anteriores, onde o primeiro estado ocupava o topo, o segundo estado estava logo abaixo e o terceiro era a base maior que pagava os impostos que sustentava o segundo e o primeiro estado. O contraste social na sociedade francesa no século XVIII era marcante. Enquanto um grupo tinha privilégios políticos e econômicos, né, primeiro e segundo estado, outros enfrentavam situações de extrema pobreza, e essa era a maioria, a enorme maioria da população francesa que fazia parte do terceiro estado. Nos capítulos anteriores, vimos que o antigo regime estava em crise em algumas regiões da Europa. Na França, a situação não era diferente. Incentivados pelos pensadores iluministas, muitos membros do terceiro estado criticavam os privilégios dos religiosos, da nobreza e do rei. Com o tempo, essa situação gerou muita insatisfação popular e contribuiu para a organização de uma revolução no país, uma mudança grande no país. Os altos gastos da nobreza, aliados aos custos dos conflitos militares em que a França se envolveu, criaram uma situação de grave endividamento. Então, a crise econômica fez com que o governo intensificasse a arrecadação de impostos para pagar as dívidas, gerando descontentamento no terceiro estado. Por quê? Nós estamos falando de uma França com uma população rural muito grande e uma população muito pobre. E eram os pobres quem pagavam os impostos. Então, veja, o terceiro estado, né? Nós estamos falando pobres aqui, mas camponeses, pequenos trabalhadores urbanos, e nenhum desses tinham grandes riquezas, né? Então, eram eles que pagavam os impostos e agora o imposto foi intensificado, né? Além disso, as colheitas extremamente ruins daquela época fizeram a situação piorar ainda mais, pois, com a escassez de produtos, os preços dos alimentos subiram, fazendo muitas pessoas passarem fome por não terem condições de adquiri-los. Para buscar soluções e aprovar medidas para conter a crise, em maio de 1789, o governo francês convocou os três estados em uma série de reuniões intituladas
Estados Gerais. Era uma reunião com representantes do primeiro, do segundo e do terceiro estado, para aprovar decretos por meio de votos. Contudo, o modo a que se submeter à votação gerou um grande impasse entre os membros dos três estados, pois era feito por estado e não por pessoa. Pois veja, primeiro estado era um grupo pequeno, vocês viram, 0,5%. Segundo estado, 1,5% da população. O terceiro estado, 98%. Então, esses representantes do terceiro estado, que era um número maior, o seu voto não era contado por cabeça, mas o voto era contado por estado. Veja, primeiro e segundo estado eram aliados, é porque os dois recebiam privilégios. Então, era sempre voto vencido do terceiro estado, porque primeiro estado votava a favor da manutenção dos seus privilégios, segundo estado votava também a favor da manutenção dos privilégios, e o terceiro estado não tinha o que fazer, perdia, né, na minoria dos votos. Assim, membros do primeiro e do segundo estado, né, sempre votavam juntos. Na página seguinte, nós vemos a Assembleia Nacional. Após dias de impasse e discussões, porque essa reunião, Assembleia dos Estados Gerais, demoraram dias, os membros do terceiro estado continuavam insatisfeitos com esse modo de votação. Assim, para ampliar seus direitos, eles decidiram alterar as leis e criar uma nova Constituição para a França. Então, decretaram uma Assembleia Nacional Constituinte, né? Já que não estão nos ouvindo, nós somos o grupo maior, vamos nos reunir aqui e formar uma nova Constituição para a França. Para redigir e aprovar o documento, alguns membros do terceiro estado declararam o início de uma Assembleia Nacional, em junho de 1789. O rei Luís XVI não aceitou a decisão dos revoltosos, propondo o fechamento da Assembleia e cercando o local com tropas militares. Mas o terceiro estado resistiu às ordens do rei e manteve a Assembleia. Apoiando o movimento, a população francesa também se mobilizou em defesa da Assembleia. Assim, no dia 14 de julho de 1789, um grande número de pessoas se dirigiu para o prédio da Bastilha, uma prisão considerada símbolo da autoridade do rei francês. Armada com canhões e fuzis, a população tomou a Bastilha, saqueando o armamento ali guardado. Pressionado pela insurreição popular, o rei Luís XVI cedeu, permitindo que a Assembleia continuasse ocorrendo. Essa tomada da Bastilha, como ficou conhecido, né, esse episódio, foi muito importante porque a Bastilha era uma prisão, como aqui foi relatado, mas ela não era uma prisão bem utilizada, ela era mais um símbolo. Ali na Bastilha estava guardado mais armas, né? Não era uma prisão de fato, não tinha grandes prisioneiros ali, mas era um símbolo, né, da monarquia absolutista francesa. Quando tomam a Bastilha, a população, com a sua força, com a sua garra, toma a Bastilha, o rei Luís cede, permite que a Assembleia continue através do quê? Do medo, né? Porque a população tinha se revoltado contra a sua decisão de cercar a Assembleia com tropas militares. Durante a Assembleia, diversas decisões foram tomadas na França. Veja, a Igreja passou a ser subordinada ao Estado e teve seus bens confiscados pelo governo, né? Bens materiais, terras, foi tudo confiscado pelo governo. Em 1791, foi finalizada a Constituição Francesa, que instituiu o regime de monarquia constitucional no país e aboliu o absolutismo. Né? Monarquia constitucional. O rei existia, mas quem mandava mesmo era o primeiro-ministro e os deputados. Uma Assembleia Legislativa foi eleita e tinha como principal função controlar os poderes do rei. Foi aprovada a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que, entre outras medidas, instituiu
a igualdade de direitos perante a lei. Aqueles pensamentos dos iluministas que todos eram iguais, pelo menos perante a lei, foi colocado em prática através da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que vai ser uma base que nós vamos ter, uma base muito importante para a sociedade mundial, né? Para a civilização mundial, porque vai dar bases ao que nós vamos ter sobre os direitos do homem, né? Os direitos da humanidade, os direitos humanos que nós temos atualmente. Na página 325, vocês irão fazer essa atividade, tá? Mas aí vamos dar sequência à nossa leitura. Na página 328. A República na França. Enquanto os deputados franceses participavam da Assembleia Nacional, propondo reformas para acabar com os privilégios do primeiro e do segundo estado, alguns membros da nobreza buscavam aliados em outros estados absolutistas europeus, como a Prússia e a Áustria. Os governantes desses estados também eram contrários aos revolucionários, pois tentavam impedir que as críticas ao antigo regime crescessem na Europa. Porque França caiu o absolutismo, essas ideias revolucionárias poderiam se espalhar para outras monarquias absolutistas e Prússia e Áustria não queria isso. Então se aliaram com alguns monarquistas absolutistas nobres franceses e invadiram a França. Assim, um movimento militar liderado principalmente pelos exércitos prussiano e austríaco foi organizado para impedir as ações revolucionárias na França e reafirmar as bases do antigo regime. O conflito com as forças francesas foi intenso. A população parisiense, revoltada contra o rei e sua clara preferência pelos ideais defendidos pela monarquia absolutista, participou dos embates e foi fundamental para a vitória francesa. Em 1792, as tropas estrangeiras não resistiram e se retiraram da França. Ou seja, os parisienses, os franceses, conseguiram lutar bravamente e expulsar as tropas da Prússia e da Áustria, que invadiram, tentando restabelecer o antigo regime na França. Durante os conflitos, o rei Luís XVI foi acusado de ser a favor dos ideais inimigos, que na ocasião defendiam o antigo regime, assim como ele. Por esse motivo, a população invadiu o Palácio das Tulherias, em Paris, e prendeu o monarca. E não só prendeu, como o assassinou na guilhotina. E nós vamos ver que a guilhotina vai ser um instrumento símbolo da Revolução Francesa. Os revolucionários instalaram, então, em uma nova instituição para governar o país, a Convenção Nacional. Esse órgão foi eleito pela votação popular e uma de suas primeiras medidas foi abolir o sistema de monarquia constitucional, proclamando a República na França. Então, agora, a partir desse momento em que as tropas invadiram, expulsam as tropas, matam decapitado na guilhotina o rei Luís XVI, dizem, não, precisamos acabar com as ideias monarquistas na França. Acaba a monarquia constitucional e é proclamado a República. E a República, vocês vão lembrar, aquela ideia de ter poderes, aquela ideia lá de Montesquieu, dividida em legislativo, executivo e judiciário.